Olá, pessoal! Dando continuidade aos tipos de reação, hoje nós estudaremos os três últimos tipos de reação. Reações de decomposição, síntese e oxidorredução, né? A primeira vai ser a de decomposição ou análise, né? A decomposição ou análise é um tipo de reação inorgânica que o reagente é decomposto em duas ou mais substâncias. Essas substâncias podem ser simples ou compostas. Então, eu tenho AB formando A mais B. Né? Um exemplo, o airbag, né, dos automóveis possui uma bolsa que contém ácido de sódio, né, que é esse sal aqui. Quando o automóvel sofre a colisão, os sensores do para-choque transmitem um impulso elétrico que causa a rápida decomposição dessa substância, né? Então aqui eu tenho sal formando o nitrogênio e o sódio, né? Eu tenho a decomposição desse sal. Para essas reações acontecerem, eu preciso de uma energia. Tem que ter uma energia empregada, né? Então eu tenho aqui três tipos de energia, né, que podem ser empregadas para que essa reação de decomposição aconteça, né? A priólise, que é o tipo de energia empregada, é o calor; a fotólise, que é a luz; e a eletrólise, que é a eletricidade, né? Então, um exemplo quando o calor é empregado, né? A calcinação do nitrato de cobre, né? Essa substância aqui, ela vai formar o óxido cúprico, que é ou óxido de cobre, mais o dióxido de nitrogênio, mais o oxigênio, que é o gás incolor, né? Então, veja que aqui nessa setinha eu tenho um delta, né? Indicando que para essa reação acontecer, eu preciso colocar energia, um tipo de energia, eu preciso de calor, né? A fotólise, que é a luz, é o tipo de energia empregada, né? A decomposição da água oxigenada pela luz solar, né? Então, aqui eu tenho a água oxigenada, H2O2, formando água e mais, né, o oxigênio. A eletrólise, que é a eletricidade, né, ao passar uma corrente elétrica pelo sal, né, de cozinha, o cloreto de sódio, vai formar o sódio, né, mais o gás cloro, né? Então, nesse caso, por exemplo, do airbag, o que aconteceu? Transmitiu um impulso elétrico, então eu preciso de uma energia para que essa decomposição aconteça. O outro tipo de reação são as reações de síntese ou adição, né? Que é uma reação onde duas substâncias vão originar um único composto, né? Então ela é o que? Ela é ao contrário da decomposição, né? Por exemplo, eu tenho o magnésio mais o oxigênio formando o óxido de magnésio, né? Então, é ao contrário da decomposição. Na decomposição, eu tinha AB formando A mais B. Na de síntese ou adição, eu tenho A mais B formando AB. Um exemplo é a síntese do gás carbônico. Eu tenho o carbono mais o oxigênio formando o gás carbônico ou o dióxido de carbono, né? Bom, agora tem as reações de oxidorredução, né? Essas reações ocorrem entre metais, né, que têm a tendência a ceder elétrons e não metais para receber elétrons, né? Por exemplo, a ferrugem, né, que surgem dos metais ao passar do tempo. Então, eu tenho o ferro mais o oxigênio, que vai formar o óxido de ferro, né? Então, aqui o ferro
eu tenho um NOx zero. O oxigênio também tem um NOx zero. Nos produtos, o ferro tá com NOx mais 3 e o oxigênio menos 2, né? Bom, algumas coisas que vocês precisam saber sobre as reações de oxidorredução, né? Como eu citei, a transferência de Bom, como eu citei, a transferência de elétrons, né? Então, a oxidação, a perda de elétrons, né? Por exemplo, o cobre aqui, ele tá com NOx zero e depois ele tá com NOx mais 2 elétrons. Então, significa que ele perdeu elétrons. Então, o NOx, ele vai aumentar. Na redução, há o ganho de elétrons. Então, o NOx, ele vai diminuir, né? Eu tenho a prata, mais o NOx da prata é mais 2 elétrons. E aqui, nos produtos, a prata tá com NOx zero. Então, eu diminuí, né, o NOx, né? Então, vocês têm que saber que na oxidação, a perda de elétrons, o NOx aumenta. Na redução, a ganho de elétrons e o NOx diminui. Bom, então, as reações de oxidação e redução, elas acontecem ao mesmo tempo, são simultâneas, né? Então, aqui eu tenho o quê? Duas semi-reações que elas vão acontecer ao mesmo tempo. Então, a reação de redução vai ficar da seguinte forma. Eu tenho cobre com NOx zero. Eu tenho nitrato de prata, que nesse caso, a prata tá com NOx mais 1, formando o nitrato de cobre, né? Que aí eu tenho que o NOx, ele subiu, né? Ele aumentou. Eu tô com NOx aqui nesse mais 2, mais a prata, que agora vai estar com NOx zero. Então, as reações de oxidação e redução, elas acontecem ao mesmo tempo. Por isso que são chamadas de reações de oxirredução, né? Bom, então aqui eu tenho uma tabelinha. Então, a oxidação, a perda de elétrons, o NOx aumenta, e aí ele vai ser um agente redutor. Na redução, eu tenho ganho de elétrons, o NOx vai diminuir, e eu chamo isso de agente oxidante. Então, como no primeiro exemplo, o ferro, ele aumentou o NOx. Se ele aumentou o NOx, eu tenho a oxidação, ele perdeu elétrons. O oxigênio, ele diminuiu o NOx, né? Ele estava zero, foi para menos 2. Então, eu tenho ganho de elétrons. Então, eu tenho a redução. Então, nesse caso, o agente redutor é o ferro e o agente oxidante é o oxigênio. Então, por que o agente redutor é o que oxida e o agente oxidante é o que reduz, tá? É o contrário. Bom, pessoal, então, por essa aula é só isso. E assim a gente acaba com os tipos de reações.